Muito bem, Baruch Hashem. Então, Parashá Vaigash. Nós vamos fazer uma introdução no Terrilim 115, o Salmo, né? Salmo 115, no versículo 17. Se você fizesse uma enquete, e perguntasse às pessoas, né, de uma forma geral, de várias nações, vocês louvam ao Eterno? O enquete seria assim, 90% das pessoas, a maioria das nações diriam, sim, nós louvamos o Eterno. Mas não é verdade. As pessoas não louvam o Eterno. Cada nação tem o seu ídolo. E cada nação se apega ao seu ídolo. Então, todas as nações, isso está, né, profetizado, todas as nações vão seguir em nome de um ídolo que ela criou. Não no nome do Eterno. As nações não louvam o Eterno. Parece que sim, mas não é. E existe um motivo para isso. Aqui no Terrilim, no Salmo 115, 17, diz assim: nem os mortos, nem os que descem à região do silêncio podem louvar ao Eterno. O que são os mortos? Aqui não são os mortos no sentido físico, mas são mortos espiritualmente. Então, as pessoas que não acordaram, as pessoas que não despertaram, elas não louvam ao Eterno. Na verdade, elas dirigem os seus louvores aos ídolos aos quais elas se apegaram. E não levantam e não exaltam o Eterno. Isso você pode observar, eu não preciso citar exemplos, mas você pode observar pela prática religiosa das religiões das nações. Ou é um ídolo espiritual, ou é um homem. Um homem que viveu e em torno desse homem passou a haver uma mitologia. Então, quando a gente fala de louvar, não se pode confundir isso, porque facilmente se erra o alvo. Para acertar esse alvo aqui, a pessoa tem que se concentrar muito e mirar muito, senão ela erra esse alvo. Então, os mortos não louvam o Eterno. Mas os tzadikim são muito importantes, extremamente importantes, nós vamos ver isso, a importância deles. O Mashiach é mais importante até do que os tzadikim, do que os justos. Correto, o Mashiach ainda é mais importante. Mas, quando se trata de louvor, não se menciona nada a não ser Kadosh Baruch Hu. Senão, você está transformando um tzadik, ou Mashiach, ou qualquer outra circunstância, num avodá zará, num trabalho estranho, numa idolatria, num serviço estranho ao Eterno, que não é correto e não é verdadeiro. Então, não existe acordo para isso, não existe jeitinho para isso. O louvor tem que ser a Kadosh Baruch Hu, ao Eterno, só a Ele, e pronto. Mas e as manifestações? Quais são as manifestações do Eterno? As Sefirot. E depois da quebra dos recipientes, os Partsufim, ou seja, configurações que se formaram, né? Que são feitas pelas Sefirot. São manifestações divinas. Elas não têm personalidade. O nome que é dado é porque nós damos o nome para estudá-los, mas são apenas configurações da luz divina. Elas, na perspectiva do Eterno, é um raio de luz. Não existe nenhuma subdivisão, não existe nenhuma separação. Para nós, como a intensidade é diferenciada, nós nomeamos para entendermos. E nós agrupamos, os Partsufim são agrupamentos de Sefirot. Aí nós fazemos isso, para nós entendermos. Mas tudo vem de um raio de luz. Nada é subdividido. Então, as manifestações, embora recebam nomes,
as Sefirot, as 10 Sefirot, os Patsufim, Abba, Ima, Zerampim, enfim, recebam nomes, elas são apenas nomes para nós entendermos esses processos, só isso. Então, esse é o primeiro ponto. E quando Yaakov ouviu de Yosef, uma das frases foi: Yosef está vivo. Né? Quando Yosef manda a carroça, e os sábios, Rashi, ele diz que Yosef deu pistas de que ele ainda lembrava dos estudos que havia feito com seu pai. Então, se deu conta de que Yosef está vivo. E Yosef reina no Egito. Ou seja, o Egito não reinou nele. Ou seja, ele não assimilou as coisas do Egito. Ele reina sobre o Egito. Nós reinamos sobre esse mundo, ou seja, esse mundo não nos contaminou. Então, Yosef está vivo espiritualmente. Ele não se contaminou. E por isso ele é digamos assim, ele é um Mashiach ben Yosef na sua geração. Porque ele entra no aquele pá e ele não se contamina com aquele pá. Então, esse é o primeiro ponto, gente. Isso parece simples, mas eu vou dizer a vocês, isso é muito difícil e a grande maioria da humanidade nunca vai captar isso aqui. Quando chegar a era messiânica, isso vai ser mais normal de entender. Agora não é. E eu posso provar para você, qualquer religião do mundo, observe o comportamento dos seus adeptos. A quem eles exaltam, de quem eles falam. E eu garanto a vocês que não é do Eterno. E não é da Torá. Quem eles levantam, quem eles erguem, não é o Eterno. E não é a Torá. Porque eles não têm essa iluminação, essa capacidade de enxergar que Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, o Eterno, o Criador, Ele é o único Deus e nada mais. Ele é o Deus verdadeiro. Isso é algo assim, isso é a essência da fé verdadeira. Isso é, eu diria, a fé genuína, a fé estabelecida pelo Eterno. O ser humano conseguir enxergar o Eterno como seu Deus, se apegar a Ele e considerar que nada nem ninguém se compara a Ele. Parece simples, mas não é. Não é. O ser humano, o Yetzer Hará, é dado à idolatria. Então ele pega uma pessoa ou outra e ele torna facilmente essa pessoa num ídolo. Isso ocorre até no mundo secular, onde muitos artistas e muitos atores e atrizes se tornam ídolos. Ao ponto de acontecer, não poucas vezes, da pessoa, por algum motivo, criar uma adoração, uma idolatria, uma veneração, e achar que aquele ídolo, por algum motivo, né, a pessoa viajar, achar que não deu atenção e querer até matar o ídolo. Né? A gente vê isso acontecer muito. Aqui no Brasil aconteceu um tempo atrás isso. Então, isso é dado do Yetzer, é algo do Yetzer Hará. Transformar coisas, pessoas, configurações em deuses e não compreender quem é o Eterno. Ao ponto de você falar, não, vamos falar do Eterno. Não, mas você não está falando do meu tzadik, do meu professor, você não está falando mais do meu... Mas eu não entendi, o seu professor, o seu tzadik, ele não ajudou você a buscar o Eterno? Ajudou. Então, qual é o desejo do seu tzadik? O desejo dele é que eu esteja junto com o Eterno. Então, você está agradando ele. Não falando dele. Você está agradando a ele, exaltando o Eterno. Mas, na idolatria, isso não se compreende assim. Porque não existe a capacidade na pessoa, e isso é uma coisa muito complicada, porque existem anjos nas nações que influenciam os países. E esses anjos têm uma influência muito forte, e as pessoas não acordam. Elas continuam dormindo dia e noite, elas não despertam.
para despertar só um milagre. Esse é o primeiro ponto, para a gente entender esse conceito. Segundo ponto, abram em Terrilim 53:3. É uma introdução mais importante para a gente entender bem a Paraxá. Diz assim: dos céus o Eterno perscruta os homens. Não é aquela coisa, gente, de repente alguém acordou por acaso. Porque, por uma decisão aleatória, resolveu-se que aquela pessoa agora pode ter luz. Não é assim. Dos céus o Eterno perscruta os homens para verificar se alguém se preocupa em buscar a Deus. Você acorda porque a sua alma ela estava inquieta, insatisfeita. Ela queria mais, e o Eterno, ele investigou você. Compreendeu? E o Eterno investiga a gente de dentro para fora. Porque a essência da nossa alma tem uma centelha divina do Eterno, em todas as coisas, não é só na nossa alma. Então ele vai perscrutar, ele vai verificar, investigar você. A partir daí é que surge vários chamados. Obviamente, é como acontece de manhã. Tem gente que você fala, fulano, acorda. Acorda. Na experiência de vocês aqui. Aí você fala, fulano, acorda. E aí, depois de 3, 4, 5 vezes, a pessoa acorda. Então, tem pessoas que têm mais dificuldade de acordar, e tem pessoas que, no sentido espiritual, você pode gritar à vontade. Elas não vão acordar, porque elas não estão ouvindo você. Elas estão num outro canal, numa outra dimensão, ou seja, elas estão enfeitiçadas por uma realidade criada pela serpente, e elas não escutam você. E elas acham que aquela realidade que foi implementada na mente delas é real. E elas não vão enxergar você. Você pode gritar à vontade, você pode tentar ensiná-las, elas não vão acordar. Elas estão numa outra dimensão, numa outra realidade. Então, o Eterno, ele está investigando. E na medida que ele vê que existe uma insatisfação e um desejo genuíno, ele vai revelando, mais ou menos. Não é aleatório, não existe isto. Não existe isso. As coisas não são aleatórias. Existe uma ordem muito bem formada. O que nós chamamos de providência divina, só esse tema nós estudaríamos meses para entender o que é a providência divina. As forças que agem na providência divina, a função dos seres celestiais, dos anjos, as forças do bem e as forças do mal. Tudo isso é uma configuração que nós temos que estudar bastante para entender isso. Agora, vamos abrir, para completar essa introdução, Daniel 2:22. Até agora, nós entendemos duas coisas importantes. O Eterno, ele investiga as pessoas e ele checa e verifica quais pessoas estão realmente buscando ele. A essas pessoas, ele então faz chamados para que a pessoa acorde. Nem todas acordam. Mas aquelas que acordam, elas podem louvar o Eterno, porque é dito que os mortos não louvam o Eterno. E isso a gente viu que é verdade. Porque nas nações, as pessoas louvam os seus ídolos. Homens, pessoas, seres espirituais, não o Eterno. Mas é tão falsa a realidade, tão sutil, que se nós fizéssemos uma pesquisa, por exemplo, no Brasil,
eu garanto a você que 90% das pessoas ou mais diriam, eu louvo o Eterno. Mas não é verdade. As pessoas não louvam o Eterno, porque elas estão enfeitiçadas por uma outra realidade, sem que elas se deem conta disto. Muito bem. Agora, Daniel 2:22. Isso é muito importante. Diz assim: ele revela as coisas mais profundas e os mistérios mais secretos. Tem conhecimento do que esconde a obscuridade e é a origem da luz que irradia a luminosidade. Então, o Kadosh Baruch Hu é o único que revela as coisas mais secretas, as coisas mais profundas, e ele é a origem da luz. Então, gente, eu fecho essa primeira parte, porque é muito importante isso. É muito importante nós entendermos, primeiro, esse conceito, para nós avançarmos um pouquinho e para nós estarmos constantemente lembrando dessas coisas. Porque a realidade falsa que nós vivemos um dia, ela é como aquela mitologia, né, das pessoas que navegavam e ouviam o canto das sereias. Né? Existia um mito sobre isso, e os navegadores tinham que ter cuidado, senão eles eram iludidos por esse cântico e pulavam no mar. Assim também o cântico da sereia, para voltar para uma realidade falsa, ele não para. Ele continua, entendeu? Ele continua uivando e cada um tem que saber como permanecer. Como é que eu permaneço? Nós vamos ver agora aqui. Como é que eu permaneço nessa realidade impressionante, simples e maravilhosa? Hoje eu entendo, você entende, que Kadosh Baruch Hu, o Eterno, é nosso Deus. É tão simples isso. O Eterno é um. Você fala assim, o que é complexo? A existência é complexa. O Eterno é simples. Só que a simplicidade do Eterno não é captada pela nossa mente. Nós temos, observe nossa estrutura. Nós temos um corpo. Temos uma alma. Temos a memória, temos o pensamento presente, que não tem acesso a toda a memória. Temos o passado, temos uma realidade chamada presente, que na verdade não existe. O presente é um limiar do passado e do futuro, porque toda vez que você acha que está no presente, ele já acabou. E tem uma realidade que se chama futuro. Então, nós somos um ser complexo. Nós temos várias estruturas, e essas estruturas, elas podem até se desassociar. Uma pessoa pode ficar louca e ficar desfocada com essa estrutura que ela tem que manter. A gente dirige uma estrutura um pouco fragmentada e separada. Isso é complexo. O Eterno não. O Eterno é um. Tudo está alinhado, simétrico, perfeito. E nós não temos como compreender essa simplicidade. Mas quando nós concebemos a unidade Kadosh Baruch Hu, o que acontece? E através do estudo da Torá, e através da prática das mitzvot, essa simetria, ela começa a ocorrer pouco a pouco dentro de nós, e nós começamos a nos sentir também uno, e não mais fragmentado. Se esse estado chegar num nível muito elevado, você não tem doenças. E se você observar, alguns tzadik anteriores a Yaakov, eles não tinham doenças. Eles morriam do nada. Acabou a vida deles e eles eram levados, eles não morriam doentes. Porque quando essa simetria começa a ocorrer, e você se conecta com Kadosh Baruch Hu, e você capta a unidade dele, e você se conecta com ela, isso traz simetria a você. As coisas começam a encaixar, e a doença ela não vai ter lugar. Porque ela é algo, é um torro, é algo que precisa de um ambiente
também em torno para que ela sobreviva. Compreendeu? Então, a unidade de Kadosh Baruch Hu, ela vai curando a gente, curando a mente, curando nossa emoção, curando o nosso corpo e nos colocando no estado de unidade. Isso vai levar à existência toda. Mas cada vez mais que nós estudamos a Torá e nós captamos isso, mais essa simetria ocorre dentro de nós. E nos tornamos mais simples, não complexos, simples. Porque os mecanismos interiores, a memória, o presente, o futuro, o passado, eles começam a se fundir numa coisa só. Compreendeu? E o teu passado, ele é vivo, o seu presente e o futuro, ele um emerge no outro e as coisas começam a ficar e dá um sentimento de unidade, que é extremamente agradável. E aí, tanto a doença como o que nós chamamos de pecado, que é, na verdade, um contato com a impureza, essas coisas começam a perder a força. Porque elas não encaixam mais na sua vida, compreendeu? Elas destoam. Elas não são naturais. Por exemplo, uma pessoa se acostuma a comer doce todo dia. Chocolate, doce, chocolate, bombom, doce, chocolate, refrigerante, todo dia, todo dia. A fruta, que é uma coisa natural, que naturalmente o corpo teria desejo de comer, você não tem mais desejo. Ela se torna uma coisa sem graça para você. Mas se você muda a sua dieta e você começa a comer frutas, verduras, uma série de coisas, chega uma hora que a fruta volta a ser algo que o seu corpo deseja. O que aconteceu com o seu corpo? Ele estava pervertido através de uma alimentação errada que a gente acaba se acostumando. Assim é espiritualmente, entendeu, gente? É a mesma coisa. A nossa alma, quando ela não tem simetria, não tem unidade, ela se atrai para a impureza. Ela se atrai para a superficialidade. Ela perde o gosto, o desejo pelas coisas boas. Até que há essa mudança, essa transformação. Agora, uma coisa importante. O que a Torá tem? A Torá tem muitas coisas, a gente vai discutir vários aspectos, mas um aspecto da Torá. Não precisa abrir, eu coloquei aqui. Em Tehillim 104, 24, diz assim: Kulam bechokhmah asita. O que eu disse aqui? Kulam bechokhmah asita. Ele fez tudo, né, tudo que ele fez através da Chokhmah. Então, na Torá, existe a Chokhmah de Kadosh Baruch Hu. Só a leitura da Torá, só a leitura da Torá. Por exemplo, se eu leio Tehillim, Tehillim tem segredos que são proveitosos em momentos de tribulação. Impressionante isso. Se você ler Tehillim passando uma dificuldade, tem uma configuração muito boa em Tehillim que ajuda a gente. Mas, quando eu quero captar a sabedoria de Kadosh Baruch Hu, eu tenho que ler o livro de Kadosh Baruch Hu. Qual é o livro de Kadosh Baruch Hu? A Torá. Ela contém a sabedoria divina. Ele escreveu. Eu posso ali, através daquela leitura, captar um pouco da mente do escritor, de Kadosh Baruch Hu. Um hábito. Eu vou tentar fazer isso sem promessas, porque quem promete tem que cumprir. Então, estou dizendo sem promessas. Mas eu vou tentar fazer de vez em quando eu sentir inspiração, e eu estou estudando à meia-noite, eu vou pegar o celular e vou entrar no Facebook, fazer um estudozinho de 10 minutos ao vivo. Quando der. Quando eu sentir a inspiração. Mas é um hábito você acordar meia-noite para estudar a Torá. E Davi Melech, o rei Davi, fazia isso. Você dorme,
E aí você, quando dá meia-noite, você acorda, estuda a Torá, depois vai dormir de novo. Isso é um hábito que traz muita elevação espiritual. Não dá para fazer todos os dias, para todo mundo, mas se a gente fizer isso de vez em quando, isso é muito bom. Então, gente, estamos aqui na Terra para quê? Para isso. Não, eu não estou aqui, alguém diria, não estou aqui para isso. Estou aqui para trabalhar, para fazer isso, para fazer aquilo, para realizar meus sonhos. Não, você não está aí para... Isso é parte do seu trabalho e necessário. Você tem que sobreviver, você tem que ter... Mas nós estamos aqui para a nossa alma se elevar. Caso contrário, acarreta uma série de problemas. Quais são os problemas? O mais sério de todos, careta. Como é que você sabe? Você não pode julgar, só o Eterno julga. Mas se você vê uma pessoa envelhecendo, e muito mal, muito ruim, existe uma grande probabilidade de careta nessa pessoa. Uma pessoa muito mal, muito perversa, e está morrendo de velho, é uma grande probabilidade. Por quê? A providência divina, ela é justa. Então, por exemplo, uma pessoa começa a buscar muito Kadosh Baruch Hu, como o Tzadik. E o Eterno, então, faz um plano para ele, que ele vá, após a morte do corpo físico, ele vem a ascender a planos assim muito elevados. Aí a providência divina, o que é que ela faz? Cada erro que ele comete, ele é corrigido. Porque ele não pode, ele vai receber uma recompensa muito grande. Então, qualquer coisa que ele faz, ele é corrigido. Qualquer coisa. Para ser justo. Porque o que ele vai passar depois desse corpo é algo muito bom. Ele recebe coisas boas aqui, mas ele é corrigido muito rápido. Mas quando é decidido que uma pessoa vai ser careta é cortado, ela não tem nem guerrinam. Guerrinam é luxo para ela. O inferno é luxo. Não tem nem inferno. Ela é careta. Aí a providência divina tem que ser justa com ela. Ela é perversa, faz tudo de ruim. Qualquer coisa boa que ela faz, a recompensa é na hora. O prêmio é na hora. Ela recebe tudo de bom que ela tem direito aqui. Na terra. Aí o justo fica chateado, às vezes por falta de conhecimento, e fala, puxa, comigo, qualquer coisa que eu faço, eu apanho. Esse camarada, qualquer coisa boa que ele faz, ele já ganha na hora. Porque ele vai ser careta, ele vai ser cortado. E você vai viver eternamente, com alegria, com gozo, com a felicidade incomensurável. Então, se aquele perverso não recebesse isso, ele ia questionar, mas como é que eu vou ser cortado? E as coisas boas que eu fiz, não tem recompensa? Não, tem, você já recebeu. Então, esse é o pior condenação, careta. O Guerrenam ainda é uma chance, porque ninguém passa mais, segundo os sábios, mais que 1 ano no inferno. Então, você foi condenado a 1 ano, a 1 mês, 2 meses no inferno, que Deus nos livre. Mas é um sinal que você não teve careta. Mas o ideal não é esse. O ideal é sair daqui e ir para um plano mais elevado, o paraíso, e ter uma situação muito melhor. Baruch Hashem. Ok? Só que não é uma mágica, né? Existem regras. A providência divina é muito sofisticada, os mecanismos. Eles são muito sofisticados. Eu estava estudando sobre isso. É muito sofisticado, é muito perfeito. As forças que agem, tudo é perfeito. Por isso, uma lição para todos nós. Eu aplico a mim. Eu nunca me coloco numa posição como uma vítima. Mesmo quando há uma injustiça, né? Porque o que é uma injustiça? É uma coisa que está acontecendo conosco agora, que não é justo. Aparentemente não é justo. Mas o que é que eu penso? Tudo o que acontece tem um propósito divino. Eu posso até combater um inimigo perverso, mas eu não deixo de aprender as lições que eu preciso, enquanto eu ando com uma pessoa
má e perversa. Porque tudo que vai chegar na minha vida tem uma lição para que eu preciso aprender. E se eu não aprender, não é inteligente para mim. Por que não? Porque eu vou sofrer de novo a mesma coisa. Compreendeu? Então, se eu estou sofrendo algo hoje, ou você, e você não aprender com isso hoje, e você fala, não, eu não aceito isso está errado, e eu sou uma vítima disso, isso é injusto, e você fecha o coração, tudo bem, a situação passa. Amanhã acontece de novo, a mesma coisa, com outra pessoa, em outra circunstância, até a gente falar, Eterno, qual é a lição que eu preciso aprender? Agora sim. A lição é essa, essa e essa. Baruch Hashem, aprendi. Aí você cresce. E sofre menos. Então, na verdade, existe injustiça e não existe injustiça. Existe injustiça porque, no momento presente, aquilo é uma injustiça. Mas, no sentido mais amplo, é sempre uma oportunidade. Por mais desagradável que possa ser. E nós seremos recompensados. Ok? Teve uma história que os rabinos contam sobre isso, que tinha uma pessoa, dono de uma propriedade, ele tinha servos. E um dos servos era muito fiel a ele. E a pessoa responsável pela propriedade, né, o capataz, não gostava dessa pessoa porque o dono da propriedade tinha muito apreço por ele. Aí ele viajou, não deu outra, arrumou um motivo e açoitou ele. Aí quando o proprietário voltou, esse servo foi até ele e falou, olha, houve uma injustiça, eu sempre servi diligentemente, e o capataz não tem um apreço por mim, e quando o senhor saiu, ele arrumou um motivo e foi açoitado. Ele falou, você levou quantos açoites? Ele falou, tanto. Chamou o capataz e falou, olha, por cada açoite que você deu, você vai pagar tanto. Aí ele chegou em casa, o servo, triste. E a esposa falou, por que você está triste? Você foi compreendido, a injustiça acabou. Ele falou, ele me deu poucos açoites. Então não ganhou tanta recompensa. Então, às vezes, as coisas não são como a gente pensa, entendeu, gente? Elas têm outra configuração, mas tudo é o olhar. E o olhar, a maneira que a gente vê, afeta diretamente dentro de nós. E pode nos destruir. Uma coisa pequena pode nos destruir. Uma coisa grande pode não nos destruir. Depende da maneira que a gente enxerga. E existe um processo que toda vez que a gente busca o bem, a providência divina, ela liga um mecanismo para nos ajudar. Se uma pessoa busca o mal, existe uma ajuda para o mal. Uma coisa é um mecanismo complicado de entender. Mas muito bem. Agora vamos para Bereshit 44, 32. Pois teu servo se deu por fiador do moço. Quem está falando aqui? Yehudá. Para com meu pai, dizendo, se não o trouxer a ti, pecarei para meu pai todos os dias. E agora rogo que fiques com teu servo como escravo de meu senhor, em lugar do moço, e que ele suba com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Assim talvez não veja o mal que sobreviverá a meu pai. Gente, presta atenção aqui. Yehudá, ele está fazendo o que aqui? O papel de um tzadik. Ele está se colocando no lugar de Benjamim. Ele é fiador. O tzadik tem essa função. Ele é fiador. Aí você fala, puxa, parece com o conceito da nossa antiga religião. Vamos analisar bem e vamos observar que até parece no começo. Mas quando chega no final, é oposto. Se alguém não viu aqui, é muito interessante, tem um debate, tem até um filme,
Narmânides com um frei católico. E Narmânides, no final, é considerado que ele ganha o debate. Sob proteção do rei, caso contrário, ele não poderia nem falar, ou poderia ser retaliado ele ou o povo judeu após o debate. Mas ele ganha o debate. E depois distorcem o debate, ele escreve um livro, e o Papa, então, faz uma pressão sobre o rei não quer prejudicar Narmânides, mas o que é que ele faz? Pelo menos ele é exilado para um lugar maravilhoso, ele vai para Israel. Baruch Hashem. Mas no debate, ele analisa algo que eu quero trazer para vocês aqui, que é muito importante. Mas antes, vamos ler algo do livro Caminho de Deus. Então, veja bem, independente, se você falar para mim, olha, minha visão do tzadik é Hamashiach, é Mashiach, é um tzadik, ou alguém falar, olha, são vários tzadikim, independente da visão de cada um, você não pode negar que você foi ajudado por um tzadik. Correto ou não? Senão, a gente não teria acordado. A gente estava dentro daquele pá. Como é que a gente acordou? Nós fomos ajudados por um tzadik. Então, o que significa isto? E como lidar com isso? Muito bem. No livro O Caminho de Deus, é um livro muito bom, eu estou estudando, inclusive, no programa Voz do Shofar, todo o livro, vou estudar todo o livro, os pontos principais, diz assim, como resultado desse princípio, o sofrimento e a dor podem ser impostos a um tzadik, a uma pessoa justa, como redenção pela totalidade da sua geração. Então, esse tzadik deve aceitar esse sofrimento com amor para o bem da sua geração, da mesma forma que ele aceita o sofrimento a ele imposto para o seu próprio bem. Ao fazer isso, ele beneficia a sua geração, redimindo-se por ela, e ao mesmo tempo ele próprio é elevado até um grau muito alto, porque um tzadik como este se tornará um dos líderes da comunidade no mundo futuro, como já vimos. Então, um tzadik, ele pode, e ele tem condições de fazer isso. Aí você fala, puxa, é igual a nossa antiga religião. Calma. Vamos para o segundo passo. Depois que você é ajudado por um tzadik, e você é ajudado por um tzadik, para você retornar a Kadosh Baruch Hu, correto ou não? E você, então, deve, após isso, fazer a vontade do Eterno, correto? Tudo bem. Até agora parece tudo meio parecido. Até que chega o terceiro ponto. Quando eu sou ajudado por um tzadik, porque minha alma estava desconectada de Kadosh Baruch Hu, eu assumo agora a responsabilidade, porque ele se colocou, digamos assim, na brecha, como a gente fala, por nós, para que nós pudéssemos acordar e buscar o Eterno. Agora que eu acordei, eu sou responsável pelos meus erros. Eu sou responsável por estudar a Torá. Eu sou responsável por fazer a vontade de Kadosh Baruch Hu. Correto ou não? E eu não posso mais usar o nome do tzadik para justificar a minha preguiça, negligência em buscar a Torá e fazer a vontade de Kadosh Baruch Hu. Correto? E eu não devo também, a partir de agora, de forma alguma, achar que porque o tzadik me ajudou, eu preciso louvá-lo. Ou seja, falar dele toda hora, exaltá-lo toda hora e me apegar a ele como se fosse o Eterno. Deus nos livre disso. Isso seria idolatria. Correto ou não? Então, na medida que eu me concentro na Torá e busco o Eterno, aquele tzadik que me ajudou ganha ou perde? Ganha!
Porque eu progredi na minha techuvá, e ele cresce com isso, porque ele me ajudou. Então ele se eleva. Então a maneira de eu fui ajudado pelo tzadik, agora eu ajudar o tzadik a se elevar ainda mais, é eu me aprofundar na Torá e no meu relacionamento com Kadosh Baruch Hu. Correto ou não? O tzadik, então, será mais exaltado porque as pessoas que ele ajudou, elas evoluíram. Ele está feliz da vida, e nós estamos felizes da vida, e o Eterno está feliz da vida. Mas era assim na nossa antiga religião? Como é que nós pensávamos? Vamos lembrar. Nós achávamos que fazer a vontade do Eterno era crer no tzadik. Mas não só crer, ser fiel a ele até a morte, mas não só isso, falar dele e pregar ele. E em troca, se fizermos alguma coisa errada, ele nos ajuda. E a Torá não precisamos porque ele cumpriu por nós. E nós somos, desculpe, meio crianças que nunca crescem, e nós não conseguimos guardar a Torá, então ele guardou por nós. Gente, isso faz sentido? Isso faz sentido? E para completar, já que ele está me ajudando tanto, tratá-lo como se fosse um Deus. Aí o que é que nós fizemos? Nós profanamos o nome e a pessoa que nos ajudou, porque nós tornamos esse processo de uma techuvá para uma avodazará, uma idolatria. Nós prejudicamos o processo. Nós trouxemos mancha ao processo que nós começamos. Está certo ou está errado? Então, a nossa antiga religião, enquanto a gente falasse do tzadik e pregasse, sentíamos como estamos fazendo a vontade do Eterno. E quanto ao mais, ele será sempre o nosso advogado. Graças a Deus, nós nos libertamos disso. Mas essa era a mentalidade. Como se nós fôssemos crianças que não conseguem fazer as coisas. Você consegue fazer tudo na vida, menos guardar a Torá. Como se isso fosse uma coisa impossível para você. E você tem que estar sempre recorrendo a um nome que lhe dê aval para você ter esse padrão. Agora, por que isso atinge tantas pessoas? Isso foi, quando foi vendido às nações ficaram felizes em receber isso. Em uma palavra, por quê? Porque é cômodo, exatamente. É cômodo. É muito cômodo. Eu engulo essa realidade falsa, acredito que eu vou para o céu e que todo mundo vai para o inferno, menos eu, e aqueles que eu pregar e aceitarem a minha mesma ideia, todos vão para o céu. Não me dou o trabalho de estudar a Torá, muito menos de querer praticá-la, mas enquanto eu prego sobre essa fé no tzadik, eu estou bem. Isso é um céu falso, gente. Isso é uma realidade falsa. Isso não tem nada a ver com Kadosh Baruch Hu. Isso não tem nada a ver com o Eterno. Isso é falso. Então, eu queria trazer essa diferença muito clara, porque no debate ele fala exatamente isso. Vocês se consideram como crianças. Como uma criança que não sabe fazer as coisas. Você entende? E vocês agem como se fossem crianças, vocês não assumem a responsabilidade de nada. Eu achei interessante, porque o rei, ele tinha, obviamente, a esposa dele, mas ele tinha outra pessoa. E o rei falava, mas essa fé, para o rei também, era difícil marcar essa fé. Porque na situação que ele vivia, segundo a Torá, era pecado. Mas segundo essa fé também é pecado, mas tem uma saída. Porque, afinal de contas, no final,
existe um advogado, existe toda uma situação que a pessoa pode, entre aspas, escapar de qualquer pecado. É cômodo, mas é mentiroso, é falso. Não é verdadeiro. Entendeu? E a gente tem que ter isso em mente e compreender isso. E por que as pessoas que estão nessa fé são compulsivas em pregá-la? Porque é a sobrevivência deles. É a forma deles manterem esse falso céu vivo na mente deles. Porque se eles pararem para pensar e olharem mesmo a realidade, vão ficar desesperados. Então é preciso pregar isso de manhã, de tarde e de noite, compulsivamente, para se convencer a si mesmo. Muito bem, agora, gente, vamos ler um pouquinho aqui mais na frente, quando 45, 3, e fala assim: E José disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive? E seus irmãos não puderam responder-lhe, pois ficaram perturbados diante dele. E José disse a seus irmãos: Chegai-vos a mim agora. E chegaram-se, e disse: Eu sou José, vosso irmão, que me vendeste ao Egito. E agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós, por haverdes me vendido para cá, porque para preservar a vossa vida Deus me mandou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda durante 5 anos não haverá lavoura nem ceifa. Entendeu o que ele falou aqui? Nem fiquem chateados. O que vocês fizeram estava na vontade de Kadosh Baruch Hu. Vocês erraram, sofreram em razão disso, mas eu consigo enxergar, isso que Yosef está dizendo, eu consigo enxergar que tudo isso foi a providência divina. Não é fácil não, gente. Assim, a gente passa coisas muito menores do que ele passa, e é difícil para a gente, não é verdade? Ele foi vendido como escravo, maltratado, tratado como se fosse um animal, açoitado, talvez, e muito provavelmente mais do que uma vez. Ele deveria ser uma pessoa que tinha marcas no corpo dele, passou todo tipo de humilhação, injustiça, e depois de tudo isso, o que é um trauma extremamente grande, que deixaria uma pessoa louca e revoltada, e tornaria uma pessoa boa num perverso, ele fala: não fiquem tristes. Tudo isso era a vontade de Kadosh Baruch Hu. O que é isso? É uma capacidade muito grande de perdoar, mais do que isso. É uma capacidade muito grande de enxergar. Enxergar. Que faz com que o perdão seja algo simples de se fazer. Porque ele enxerga de uma maneira bastante elevada. E é difícil, não é fácil. A gente, com muito menos, já estamos, não é verdade, clamando ao Eterno desesperadamente. Já estamos indignados. Eu falo todos nós, eu também. Todos nós estamos no mesmo barco. Eu passo a mesma coisa que vocês passam. Então nós, por muito menos, já estamos orando, clamando, perguntando. Mas quando nós temos a atitude correta, nós enxergamos. E as coisas fazem sentido. Aí depois começam a vir as recompensas e a gente está lá meio triste porque foi pouco. Queria mais um pouco. Porque cada coisa que aconteceu de ruim tem um preço de coisas boas. Aí está igual aquele servo triste porque recebeu poucos açoites. Entendeu? Porque cada um valeu uma boa recompensa. Então, é importante, gente, visão é fundamental, visão. A vida depende muito da maneira como a gente enxerga ela. Muito. É uma coisa impressionante. Porque a maneira que a gente enxerga a vida afeta diretamente a nossa mente e o nosso coração. E isso pode ser, assim, fatal, ou pode ser uma saída em situações terríveis. E a pessoa consegue captar algo, enxergar algo e sair muito forte. Muito forte. A gente vê assim, a história de pessoas, mesmo no mundo secular, pessoas que foram muito assim, bem-sucedidas, fizeram grandes coisas,
E foram pessoas que passaram situações dificílimas. Mas elas conseguiram superar, né, por até uma força humana, por uma visão, por um objetivo, por um ideal que elas tinham, elas aguentaram. E se tornaram grandes homens, até no mundo secular. Não só no sentido de pessoas bem-sucedidas, mas grandes líderes também. Dentro daquela, proporcional, obviamente, eu estou falando uma coisa secular, mas conseguiram alcançar grandes coisas. E, através de grandes dificuldades, se tornaram pessoas muito fortes. Eu, quando passo uma dificuldade, assim, uma batalha maior, uma coisa que eu gosto de pensar também, além das coisas espirituais, uma coisa física, simples, secular. A gente olha, por exemplo, uma pessoa que é um líder de uma nação. Não tem o eterno, não tem espiritualidade, passa 1000 coisas e você vê que é uma pessoa forte. Eu fico, meu Deus, se essa pessoa, com a força humana, por um ideal, ela consegue isso, nós temos que conseguir muito mais. É verdade ou não? Você vê essas pessoas discursando, passam coisas terríveis, superam, estão lá, né, com o rosto ali firme, falando e assumindo. Eles falam, puxa, como é que eles conseguem? Uma força humana, movido por um ideal, por uma, sei lá o quê, mas eles conseguem. Nós temos o eterno, gente, pelo amor de Deus. A nossa capacidade de superação é 10 vezes maior. A nossa capacidade de buscar e de conquistar coisas é 10 vezes maior. Então, nós não podemos jamais fraquejar, entendeu? Nós temos que completar bem a nossa jornada. Muito bem, aqui Yosef passa por tudo isso, manda chamar o seu pai fica feliz porque ele manda uma carroça, aí tem toda uma explicação. Rashi fala que o nome tem a ver com o ensino que o pai ensinava para ele sobre a bezerra, né? Quando você vê uma pessoa morta, não sabe quem é que matou. Tem toda uma explicação sobre isso, mas Yosef dá dicas, quando manda as coisas para seu pai, de que ele não esqueceu dos estudos, que ele está vivo. E Yaakov, quando vê a carroça, quando vê as coisas que Yosef mandou, e capta as dicas, né, que Yosef dá para o pai diz, ele está vivo, e Yosef está vivo, é ele mesmo. Então ele fica feliz, porque ele vê que Yosef está vivo, e ele governa o Egito. O Egito não governa ele, os rabinos dizem isso. Ele governa o Egito. Ele prevaleceu sobre aquele pá não o destruiu, ele permanece firme. Agora aqui tem uma coisa, para a gente finalizar nossa paraxá, nosso shiur. Aqui tem algo importante. Yosef e Yehudá. Yosef e Yehudá, duas pessoas importantes. Yosef, Mashiach ben Yosef, e Yehudá, Mashiach ben Davi. Aqui existe uma coisa muito interessante, que você fala assim, os dois são importantes, mas Mashiach ben Davi é que vai reinar. Mas se a gente parar um pouquinho, qual é a função de Yosef? Qual é a Sefirá que é representada por Yosef? Yesod. Yesod, para quem entende, ou para quem não entende, tem 10 Sefirot. Yesod é a última antes de Malchut. Se entupir Yesod, não vem nenhuma luz para Malchut. E o que é que entope Yesod? A impureza. O estado que o mundo está hoje. Então, qual é a função de Mashiach ben Yosef? Qual é a função de Yosef? Desentupir o canal. Tirar a impureza. Então, de uma certa forma, embora Mashiach ben Yosef seja vice-rei de Mashiach ben Davi, no começo, Mashiach ben Davi depende de Mashiach ben Yosef. Compreendeu? Porque Mashiach ben Yosef é que está abrindo o caminho para a luz vir, mas Mashiach ben Davi é que vai atrair essa luz. Então, o trabalho de Mashiach ben Davi é atrair essa luz, mas o trabalho de Mashiach ben Yosef é desbloquear Yesod. E por isso ele tem que sofrer, tirar a impureza e vencer Satã. Ele tem que fazer essas 3 coisas. Então, o trabalho de Mashiach ben Yosef é extremamente importante, e por isso se fala aqui,
né, quando fala de Yosef e Judá, com relação a Yosef, se refere ao Mishkan de Shiloh, e em relação a Judá, o Beit HaMikdash no Monte de Sion. Então, são duas configurações que juntas trazem a redenção à era messiânica, que seja breve em nossos dias. Ok, gente? Baruch Hashem. Então, eu espero que todo mundo tenha captado, concluindo aquilo que foi falado hoje. Eu acho que o ponto principal é nós estarmos muito agradecidos, muito, porque por um milagre que ocorreu através de uma busca de cada um de nós, a qual foi verificada, checada, investigada por Kadosh Baruch Hu, ao ponto dele nos revelar essas coisas, e especialmente hoje nós entendemos a unidade do Eterno, a simplicidade da unidade do Eterno. Aí você fala, Baruch Hashem, porém não acabou. Aí sim, você tem que morrer dentro dessa configuração. Não é morrer, você tem que viver até a morte do seu corpo, melhor falando, dentro dessa configuração, com a visão correta do Eterno e seguindo a Torá. Ah, mas por que algumas pessoas acabam sabendo que aquele sistema, a antiga religião, não está correto, mas se deixam levar e acabam voltando? Porque é cômodo. Cômodo. Tem que ter muito esforço. Pode se dar o direito de alguns pecadozinhos. Tem que acordar cedo, fazer moderni, fazer 3 rezas por dia. Para uma alma que não está disposta a isso, o erro cai como uma luva. É verdade ou não é? Cai como uma luva. Cai assim, suave. Entendeu, gente? Então, cabe a cada um de nós nos manter fiel à prática da Torá. Não é um pensamento positivo. Então, eu vou acordar e vou pensar positivo. Não, você vai guardar a Torá. Você vai fazer as rezas, você vai dar de tzedakah. Você vai pagar seus empregados em dia. Você vai ser fiel na sua tzedakah, nos seus compromissos com a Kadosh Baruch Hu. Você vai cumprir a Torá como um todo. Você vai abençoar depois que você come o alimento, antes de você comer o alimento. Você vai colocar a sua vida segundo o padrão que a Torá estabeleceu. Tudo isso vai gerar em nós uma configuração propícia para nós herdarmos o reino vindouro e recebermos também nessa vida recompensas, claro. Vai facilitar, vão ser coisas boas. Vai trazer coisas boas, é óbvio, o Eterno falou isso. Ele prometeu bênçãos materiais quando a gente segue a Torá, porque ele sabe que nós estamos nesse mundo, então ele promete bênçãos materiais, inclusive. Então, existem bênçãos materiais prometidas, porque nós precisamos sobreviver nesse mundo. Não é verdade? Então, existem bênçãos prometidas. Mas a maior bênção ele guarda para nós é a sobremesa, que é melhor do que o prato principal. Ok, gente? Baruch Hashem.